boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade aos estudos nas voragens do pecado, o livro de Dona Ivone, do Amaral Pereira, a nossa irmã querida, e através da mediunidade, através do espírito Charles. Isso. Vamos então à leitura do Evangelho. O Espiritismo. É o capítulo 1, Não vim destruir a lei. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Isso aqui é uma definição do Espiritismo dentro do Evangelho, né, que muitas pessoas não atentam para isso. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, é o item 5, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos, até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Que bonito, né? Então, Jesus, embalados no teu Evangelho, aqui estamos reunidos em teu nome e em nome de Deus para mais uma tarde de estudos em nossa casa de amor. Pedimos a tua proteção, o teu amparo, a inspiração dos nossos guias espirituais, que com a tua permissão os invocamos. A Dona Ivone, responsável por esta obra, junto com o Charles, ambos no mundo espiritual. Em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo e da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, a nossa casa de amor, as nossas irmãs queridas, a minha amada Lourdinha, em nome desses amigos, desses espíritos, pedimos então, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, a devida permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Feita a prece, lido o Evangelho, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Algum nordestino que nos ouve à distância, eu saboreei uma deliciosa jaca, ainda agora. Lá, o pessoal lá do Nordeste gosta muito. E eu tenho as raízes no estado da Paraíba. Meu pai era paraibano, com muito orgulho, não é? Então vamos lá. Estamos na página 50 e... Página 84.
vamos começar na 8.3, Seu Primeiro Amor. Não é isso o título? Seu Primeiro Amor. Nós vimos na semana passada o pacto obsessor. O pacto obsessor. Algo terrível que foi tramado pela nossa irmã, que era noiva do Charles, não é? E Ruth Carolina tomou o lugar dela, a nossa irmã Otília de Louvigny. Então, ela fez uma trama. Ela estava doente, ela estava com aquela doença do pulmão que não é pneumonia e que matava, bacilo de Koch, ou coisa que não vem na minha cabeça, tuberculose. E ela sabia que ia desencarnar, e ela era muito rica. Ela fez uma trama, um pacto com Ruth Carolina, dizendo o seguinte: o capitão da fé, os homens do rei, liderados pelo capitão da fé, Luís de Narbonne, destruiu a tua família toda, teus pais, teus irmãos. Ela tinha 4 irmãos. E o meu noivo, que era o teu irmão. Meu irmão de Ruth Carolina, não está aqui em França. Ele é muito rico, não vai precisar de nada disso. Essa parte é minha. Eu vou doar tudo para você. Você vai adotar o meu nome, a partir de agora, em vez de Ruth Carolina, você será chamada Otília de Louvigny. Conheço toda a trama palaciana. Ela passou para Ruth Carolina, quem era a rainha Catarina de Médici, o que acontecia. Ela sabia que Catarina de Médici não morria de amores pelo capitão da fé, que era um fanático religioso. E aí a gente terminou a história, resumidamente, das aulas passadas. Entramos no capítulo 5, intitulado Seu Primeiro Amor. Afastando-se da Praça Rosada, onde acabara de ver pela primeira vez, sem o saber, a sobrevivente do massacre de La Chapelle, agora transformada em uma dama de Louvigny, murmurava Luís de Narbonne consigo mesmo: quem será tão linda jovem? Meu Deus, dir-se-ia a mesma imagem que me vem aparecendo em sonhos ultimamente. Qual arrebatadora visão celeste! Sim, é a mesma, cuja silhueta gentil já me alvoraça o coração. Encontra-se no Palácio Raymond. Será uma Louvigny? Que seja assim. E Arthur auxiliar-me-á os intentos, se porventura... reticência. Se porventura eles se apaixonarem. Quem era Arthur? Arthur era o irmão da nossa irmã Otília, que estava em viagem. Chegou à casa onde residia, fatigado das peripécias impostas pelos deveres militares do momento. Taciturno e quedo, subiu as escadarias do seu palácio, ocultando algo entre os dedos fechados e deixando repercutir as passadas pesadas das suas botas nos degraus de pedra. Acima, esperavam-no 2 criados de quarto, que em silêncio, tranquilos, desarmaram-no e despiram-no das suas cotas de malhas. O que são as cotas de malhas? Era uma espécie de blusa interior tecida em fio de aço ou ferro, servindo de defesa contra os ataques de espada e punhais, sempre
possíveis na época. Ataque de punhal, ataque de surpresa, um ataque covarde. Braceletes e joelheiras de aço com que completava o seu armamento individual. Depois de se ajoelharem sutilmente à sua frente para lhe receberem a bênção, pois não ignoravam que, além de senhor, de Narbonne era príncipe e teólogo, um sacerdote, por assim dizer, a quem só faltariam os derradeiros juramentos para o se ordenar. Mas tão moroso e magnífico cerimonial fora realizado sob a mais perfeita discrição. Aliás, a existência comum do jovem capitão decorria diariamente sob a dura disciplina e inquebrantável rotina. Raramente lhe ouviam a voz, pois só de longe em longe falava, e ao fazê-lo seria como um murmúrio discreto e breve, hábito conventual que jamais perderia até os dias presentes. Ora que isso já se foram mais de 400 anos, hein? Ainda fala pouco. O hábito conventual, olha como é que marca a gente determinadas situações da nossa vida, né? Marca mesmo. Naqueles trágicos dias de confusões e homicídios coletivos, suas tarefas eram divididas em duas partes distintas. De sol a sol, seria ele o cavaleiro da fé católica romana, na ampla expressão do termo, então considerado, o qual, em nome da Igreja, zelava pela sua estabilidade no solo parisiense, obrigando-se aos caprichos da rainha poderosa, como conviria a um oficial militar comandante de uma força. Então, agia como soldado, conquanto o fizesse sob os auspícios da Igreja. À noite, porém, até as primeiras horas da madrugada, era o devoto fervoroso e humilde, o teólogo apaixonado, aprofundando-se na leitura de pergaminhos e livros. Eram os deveres do crente praticante. Orações, confissões, penitências, meditações, aulas, debates junto dos luminares eclesiásticos. Geralmente só se permitia recolher quando a ampulheta das sacristias de Saint-Germain, Ay-Auxerrois, sua igreja preferida, não longe da qual residia, anunciava que novo dia se iniciava. Comungava-se, no entanto, diariamente às 7 horas da manhã, refeitas suas férreas energias por um breve sono, e iniciava atividades às 8 pelo verão e às 9 quando era inverno. Metódico até o automatismo, deixava-se levar como se a tudo obedecesse por um impulso natural, independente das próprias cogitações. Sua residência, não obstante, era luxuosa e disposta com arte apurada, digna de um filho de rei, como dele diziam que era, mas mais solitária e impressionante pela vastidão, era também sombria, dado que Luís, servido apenas por homens e desinteressado das mulheres, jamais franqueava seus salões a festas ou reuniões recreativas, senão somente a assembléias solenes do clero. Seus homens de armas acomodavam-se além, num quartel de sua propriedade, para os lados da Bastilha de Santo Antônio, apenas permanecendo no palácio, reduzido número de guardas. A Bastilha de Santo Antônio, famosa e terrível prisão do estado de Paris, lá onde teve a queda da Bastilha, foi ali, né? Destruída pelo povo no dia 14 de julho
de 1789. É o marco da Revolução Francesa. No início da chamada Revolução Francesa, e denominada Bastilha de Santo Antônio, por se achar localizada nas proximidades da porta do mesmo nome, ou barreira que dava ingresso à cidade. Nessa tarde de 20 de outubro, seus criados o notaram, porventura, ainda mais preocupado. Nem mesmo durante o banho abandonara o objeto que ocultava na mão fechada. Passava-o de uma para outra mão, ao ser lavado e esfregado pelos criados, na grande bacia de cobre em feitio de tina, que então fazia as vezes de excelente banheira, luxo principesco do século XVI, que nem todas as casas abastadas logravam possuir. É a mesa da ceia a mesa da ceia, a qual se sentava comumente, só depois o mesmo objeto sobre o linho atoalhado, cobriu-o com o seu barrete, a fim de que não fosse surpreendido pelos serviçais. É o botão de rosa, não lembra a Carolina, agora a Ruth Carolina de la Capelle, agora Otília, jogou para ele quando ele passava. Lembra? Ele estava ali, ó. Vamos ver aqui a prece dele, que bonito. Esse objeto era o botão de rosa rubra, símbolo do sangue derramado que a suposta Otília lhe atirara ao vê-lo passar sob suas janelas. Comia muito bem o jovem capitão da fé, mas bebia pouco, servindo-se geralmente apenas de água pura, e vestia-se fora das obrigações militares, como de uso entre os alunos de teologia das classes mais nobres da sociedade, espécie de uniforme muito honroso que implicaria o militar e o religioso, e o qual envergava com orgulho. Calções curtos que iam aos joelhos, de cor escura, meias de seda forte e botas finíssimas que igualmente seguiam aproximadamente até os joelhos. Túnica ampla, espécie de sala ou sotaina curta, que também não passava dos joelhos, ornada de gola virada, com capa esvoaçante, com um colarinho idêntico, branco, um barrete quadrado em pequenas dimensões, porém destituído de enfeites e borlas, completava a curiosa indumentária que nem a todos seria permitido envergar. Ela descreveu a roupa que ele usava quando estava lá mais à vontade, né? Aí tem uma observação dessa roupa aqui, que ele diz o seguinte, Dona Ivone diz o seguinte, a nota da médium, da Dona Ivone. Depois de muita meditação e prece, convimos em conservar a descrição da presente indumentária, tal como foi ditada do espaço e como foi por nossa vidência alcançada, em quadros que nos foram mostrados. Não obstante, é sabido que mesmo no século XVI, o uniforme dos alunos de teologia católica não era bem esse, e sim sotaina comprida com uma gola virada, capa ampla, esvoaçante, com um colarinho e um barrete quadrado sem bordas. Consultado o espírito autor do livro sobre o caso, insistiu para que transcrevêssemos conforme fora ditado o trecho, o que obedecemos. Muito bem. Está bem clara a história até aí? Eu li até aqui semana passada. Vamos continuar. Mais um pouco de água. E vamos continuar. Após o repasto, dirigiu-se Luís em liteira para a igreja de Saint-Germain, a fim de meditar, confessar-se e entregar-se às devoções diárias,
pois tal uniforme não permitiria ao seu ocupante cavalgar. Não seria muito provável que em Paris, por essa época, existissem homens, principalmente jovens, que apresentassem maior ardor religioso, mais difusa circunspecção nos atos praticados dentro e fora da religião. E esse homem, modelo de juventude moralizada e séria, incapaz de uma deslealdade em qualquer setor a quem prestasse suas energias, esse jovem de 25 primaveras, cuja honradez inatacável seria certamente rara em todos os tempos, esse caráter elevado e reto até a admiração e o louvor, não seria também tão só um crente fanático, selvagem em matéria religiosa, tornando-se feroz diante de adversários da igreja, que supunha absolutamente a única divina, mas ainda um dúlcido coração, afetuoso e veemente para com aqueles a quem amasse, pronto a todos os sacrifícios pelo objeto da sua estima. Pode abaixar a temperatura um pouco mais? Está quente. É que eu vim ali da obra, vim agitado e suado. Tá bom, tá bom. Tá bom. Só fechar ali porque está saindo o ar. É. Então a gente lembra de Paulo de Tarso, né? Um fanático religioso. Mas que homem de coração, né? Quando ele mudou o rumo. O mesmo acontece aqui com o capitão da fé. Acontece com muitos de nós, né? Quando soaram às 10 horas os sinos de Saint-Germain, o capitão da fé, que se mantinha ajoelhado em seu genuflexório da capela mor, não longe do altar, como príncipe que era, e que naquela noite parecia inquieto durante as orações, retirou do bolso da túnica um retalho de papel em branco, traçou algumas linhas com a pena de pato, retirada do estojo de estudos, que à noite nunca o abandonava, e voltando-se ainda, ajoelhado a ver o seu escudeiro, que rondaria pelas proximidades, disse-lhe num murmúrio: vai à Praça Rosada, chama a guarda do Palácio Raymond e faze chegar a dama dos cabelos de ouro, que hoje à tarde nos presenteou com uma gentileza a mensagem que aí tens. Vai depressa, espero-te neste mesmo lugar, meu bom Rupert. Vai, não reveles, todavia, o meu verdadeiro nome, ainda que tu perguntem. E enquanto Rupert se retirava, ele fixava o altar com as mãos unidas, em súplica, e murmurava comovido nas profundidades do coração: meu Deus, praz a ti que a felicidade do amor ilumine os dias de minha vida. Tão sombrios foram eles sempre, sem jamais me concederem a oportunidade, desde a infância, de sentir um coração devotado pulsando junto do meu. Meu coração anseia, Senhor, por amar e ser amado, não obstante o receio que me oprime de ser atraiçoado pela mulher. Olha, ele já tinha isso, hein? Na mente dele, ó. Ele já pensava numa traição. Aqui nós tínhamos 4 lápis, agora não tem nenhum. Me empresta um lápis. Na prece ele está falando, obrigado, ele está falando aqui, ó. Meu coração anseia, Senhor, por amar e ser amado, não obstante o receio que me oprime de ser atraiçoado pela mulher. E apesar da máscara de rígida indiferença que me vejo obrigado a afivelar ao rosto.
Todavia, tenho medo, muito medo do amor, e creio que muito mais me conviria dedicar-me inteiramente a ti. Tem, pois, piedade de mim, teu humilde e pobre servo, neste instante em que meu futuro está em jogo, dependendo da resposta de uma carta. Coração sincero, né? Um coração puro. Galopou rápido o escudeiro, e como a praça rosada não distasse muito da célebre igreja, em menos de 2/4 de hora, entregou a Gregório, que o recebeu cheio de susto, o papel disposto em canudo, que um pequeno anel prendia. Gregório era o pajem lá da Ruth Carolina. Agora Otília, né? Ruth Carolina, ou antes, Otília de Louvigny, recebeu das mãos trêmulas do servo o documento inesperado, com um sorriso singular que não se saberia se de satânico triunfo, julgando prestes à execução dos planos que trazia em mente, ou se de gloriosa emoção de amor, sentindo-se requestada por aquele que lhe inflamaria o coração. Sentada em sua grande poltrona, porque ela gosta dele, ela passa a gostar, né? Ela passa a amá-lo. Hã? Inflamaria o coração, quer dizer, ela também ficaria cheia de amor por ele. Inflamaria o coração, sentada em sua grande poltrona de fino lavor e alumiada por um candelabro que a dama Blandina sustinha, a formosa provinciana leu estas expressões escritas em caligrafia trêmula que revelavam emoção e nervosismo de quem a escrevera, e as quais a juventude dos dias atuais se afigurarão piegas e muito primitivas, mas que na época em que foram traçadas seriam sensacional documento que nenhuma dama desdenharia receber, quando provindas de um cavaleiro bem posto na sociedade. Nós tínhamos lido até aqui semana passada, né? Queríamos saber o conteúdo da carta. Então vamos lá. O que ele escreveu? Linda princesa dos cabelos de ouro, quem és tu? És porventura um anjo exilado dos céus? Ou antes serás a fada dos meus sonhos, tantas vezes entrevista pelos anseios do meu coração, durante a solidão das minhas horas ou em meio das minhas genuflexões, nos recintos sagrados da igreja, onde costumo procurar paz e esperanças para as aflições diárias. És com certeza solteira? Ou para infelicidade minha serás esposa de um venturoso mortal? Quem é ele? Sejas quem for, uma verdade desejo confessar-te. Estou louco de amor por ti, desde esta manhã. E mais enlouquecido ainda, desde esta tarde, pois eu que te escrevo sou um cavaleiro feliz, que de tuas mãos mereceu um mimoso botão de rosa, dádiva preciosa que aqui está junto do meu coração. Não descansarei enquanto não permitires que te fale. Dize, pois, ao meu jogral. Jogral é espécie de palhaço, músico, que tocava por salário, né? Diga ao meu jogral, qual a santa missa que frequentas todas as manhãs, para que eu me torne possível orar a Deus junto de ti. Sou eu o teu cavaleiro desta manhã e desta tarde. Caramba, hein? Sabia escrever. E cheio de, né, um primeiro encontro, agora você vê, né? Pô,
A paixão, né? Que passaria no íntimo do ser dessa menina de 18 primaveras, inexperiente e apenas saída dos braços maternais para que se portasse diante do exposto com uma naturalidade, uma serenidade que perturbaram Dama Blandina, a qual juraria vê-la radiante em se compreendendo assim requestada, como que plenamente alheia aos votos feitos à agonizante de Louvigny. Dama Blandina observou-a em ação. Encontrava-se em pequena e aprazível sala, a qual escolhera para passar as suas melhores horas, desde aquela manhã, e enrolando a missiva e depositando-a na gaveta de um móvel, voltou-se para Gregório risonha. Acompanha até aqui o jogral de Sua Alteza, meu caro Gregório. Será prudente prestar homenagens ao escudeiro que representa o amo. Diante do jogral, estendeu-lhe a mão a beijar, cumprimento que ele fez com um joelho em terra, galantemente. Ordenou que lhe servissem um copo de bom vinho, já descoberto pelo fiel Gregório nas adegas do palácio, depois do que perguntou ao emissário de Luís, valendo-se de encantadora simplicidade. A carta que me trazes sensibiliza-me profundamente, porém não traz assinatura. Dize, escudeiro, quem é o teu amo? Quem é o amável cavaleiro que me dá a honra desta carta? Mas lembra que ele disse para ele não identificá-lo? Extasiado ante a beleza incomum da jovem que tinha à sua frente e com simplicidade dos seus modos, que ia ao extremo de lhe falar confidencialmente, gaguejou o servo de Narbonne contrafeito. Senhora, não me é permitido revelar o seu nome, o que sinceramente me conturba. Como então poderei confiar para responder à missiva que tão docemente me toca o coração? Confiai, Senhora, como se confiasseis no próprio céu, e responderei à carta, porque meu amo é digno do vosso apreço e da vossa confiança. Trata-se de um dos mais nobres e honrados cavalheiros da França. Admiro-me como não o conheceis. Paris inteira o conhece. Acabo de chegar da província, escudeiro, e jamais visitará Paris. Contudo, escreverei. Retirou-se, mas passados alguns minutos tornou à presença de Rupert, entregando-lhe um rolo idêntico ao que recebera. Aí acabou aí essa história. Querem continuar? Ou na semana que vem? Excitado, trêmulo, Luís tomou das mãos do servo sorridente a almejada resposta à sua mensagem, cujo elo de segurança trazia as armas de Louvigny, e então leu, arregalando os olhos de satisfação a cada palavra apreendida, ao mesmo tempo que o sorriso se dilatava, invadindo-lhe a fisionomia, de ordinário severa e triste. É o que ela escreveu. Gentil cavaleiro desta manhã e desta tarde, faço minha a pergunta que acabo de ler em tua amável carta. Quem és tu? Serás o amigo fiel que o céu envia para minha proteção nos dias solitários da minha orfandade? Ou serás aquele justamente por quem meu coração suspira entre os sonhos encantadores de um amor sem ocasos? Sejas quem for, uma verdade desejo confessar-te.
Tua carta foi a promessa de felicidade, apresentando-me as boas-vindas à minha entrada em tua bela cidade. Manda tu mesmo dizer-me, ainda hoje, a igreja que devo frequentar, o horário das santas missas, a que deverei assistir a teu lado. E já amanhã ter-me-ás genuflexa, orando por tua e nossa felicidade. Sou eu, a tua princesa dos cabelos de ouro. Também sabia escrever, né? Bonito. Incontinente tornou Rupert ao palácio Raymond com missiva nova. Recebeu a Gregório, que ficara em expectativa, por ordem da singular menina Huguenote. E porque já a hora estivesse avançada, voltou rápido para junto do amo, que o aguardava genuflexo, na capela mor. Otília leu, mas dessa vez suas impressões fisionômicas eram duras e odiosas. Ó anjo celeste, que guiará os dias do meu futuro, amanhã, a missa das 7 horas, na igreja de Saint-Germain, não longe da tua residência, encontrarás o teu cavaleiro, o teu escravo, de joelhos à tua espera. Sou o teu cavaleiro, confiante e feliz. Gregório e Blandina, notando-lhe a atitude excitada, aproximaram-se da desditosa descendente dos honrados Philippes de Breteuil. Mademoiselle, por quem sois? Detende-vos. Lembrai-vos de vossos pais. Que diriam eles, tão bondosos e perdoadores, vendo-vos enredada em tão perigosa aventura? Esquecei, Mademoiselle de Louvigny, a dor e a enfermidade dementaram-na. Ainda é tempo. Partamos ainda hoje, agora, e amanhã estaremos na Alemanha, abrigados de qualquer perigo. Dar-nos-ão amparo e consolo aos irmãos de nossa fé. Com o salvo-conduto que possuímos, nenhum mal nos sucederá. Poxa, a empregada foi bem judiciosa, né? Calai-vos, Blandina, calai-vos, Gregório. Jurei sobre as sagradas escrituras em presença de uma agonizante que amava a mim e aos meus desgraçar Luís de Narbonne. Senhora, as sagradas escrituras ensinam a perdoar 70 vezes 7. Mas também proclamam o olho por olho e o dente por dente. São ensinamentos profundos, figurados, sutis, sobre que nos cumpre meditar muito, suplicando aos céus as luzes da inspiração, para que os possamos compreender na sua verdadeira essência. Mademoiselle, antes do que praticá-los ao pé da letra. Prometi, Blandina, o Nazareno mandou-nos amar os inimigos e perdoar os algozes. Eu perdoaria se a ofensa fosse dirigida somente a mim. Aliás, Luís de Narbonne, que pretende ordens clericais, não perdoou sequer o fato de amarmos a Deus de modo diverso do que ele próprio ama, Gregório. Sois tão jovem, muitas desgraças poderão advir se perseverardes no intento funesto da vindita. Todas as desgraças já advieram com o massacre dos meus entes mais amados. Morreram todos, Blandina, todos foram martirizados. Gregório. Correu seu sangue amado pelo meu coração, o sangue generoso dos Bittencourt de la Chapelle. Seus corações foram trespassados por lanças e espadas. Somente eu sobrevivi a tanta ruína
e derrocada. E foi Luís de Narbonne que tudo destruiu. E falais em perdoar? Que pretendes fazer levando a amar a vós, a amar-vos? Desgraçá-lo é a arma que possuo. Assim sendo, devereis porventura desgraçar igualmente o rei, a rainha e o duque? Não me queixo destes, não os acuso. Como assim? Foram os promotores. Ordenaram a matança de huguenotes, não o trucidamento dos Bretancourt de la Chapelle, em particular. A estes, quem procurou para trucidar foi Luís de Narbonne. O conde descobrirá o engodo e vos esmagará. Enganas-te, Blandina, sofrerá e amar-me-á, porventura, com mais intenso fervor. Como podereis prever? É a minha Otília, a amiga fiel que mo assegura. Vejo sua alma lacrimosa ao pé de mim, neste momento. Diz que me guiará os passos na obra vingadora. Acabrunhados ante a persistência daquela a quem até então conheceram angelical, e alarmados com a possibilidade da presença da alma defunta de Otília de Louvigny entre eles, os dois servos se afastaram temerosos e decepcionados, compreendendo os inaceitados os conselhos apresentados. É assim que Deus se manifesta em nossas vidas, colocando pessoas para nos orientar. Agora, as pessoas são teimosas, como ela foi teimosa. Muitas são teimosas, não querem te ouvir, querem fazer o que elas acham que devem fazer. Aí, o que você pode então? Não pode mais nada. Ela queria se vingar. A areia da ampulheta caía mansamente, caminhando para a alvorada. Ela, Ruth Carolina, a falsa Otília, não procurou o leito a fim de repousar, a despeito das instâncias de Blandina de Lambert. Deixou-se permanecer em sua poltrona de alto espaldar, pensativa, apreensiva, os olhos vagos como que fixos no invisível, a atitude desalentada, o coração sangrando de dor a cada pulsação da saudade dos seres amados, massacrados, a alma vibrante de ódio e revolta, apenas alumiada por uma tristonha luz de vela do candelabro de ouro que jazia sobre a mesa, plenamente adaptando-se às inspirações das trevas que a infelicitariam através dos séculos. Caramba, hein? Que triste. Triste história. Eu vou continuar para terminar esse capítulo. Semana que vem a gente vai entrar no capítulo 6. Apenas que vocês só chegaram agora, não pegaram a história. Rupert, escudeiro, meio soldado, jogral divertindo seu amo. Jogral era uma espécie de palhaço que alegrava seus amos. Se necessário, poeta, quase sempre conhecido trovador entre as rodas boêmias da cidade dos sombrios Valois, músico sentimental, espadachim que tanto empunhava a espada como dedilhava a espineta e a bandurra. Espineta, instrumento de música de cordas e teclado, semelhante ao cravo, em uso no século XVI e ao século XVII, precursor do piano, e bandurra, instrumento muito antigo usado pelos menestréis, espécie de viola ou bandolim de cabo curto e cordas.
Admirado sempre pela Paris de então, ajoelhou-se junto do amo sobre o tapete da Capela Mor, enquanto este continuava genuflexo, aguardando pela segunda vez a volta do Palácio Raymond. A noite avançava, mas Luís não cogitava de regressar à sua residência para o necessário repouso. Resolvera amanhecer ali, esperando falar no dia seguinte àquela que seu coração acabava de eleger. Suas impressões eram fortes, avassaladoras, chocantes. Dir-se-ia conhecer a jovem de cabelos de ouro desde muitos séculos. Tão ligado a ela agora se reconhecia. Sentia que a amara sempre desde a infância. Ela vivera continuamente nas aspirações mais gratas de sua alma. Esperava, desejara em todos os instantes de sua vida. Agora você vê, ele sonhava já com ela, antes de conhecê-la. E ele pensava que isso vinha de outras vidas, né? Aqui está dizendo, de muitas vidas. Sombria vida era dele, certo de que qualquer momento a encontraria em seus caminhos. Ele ficou tão obcecado por ela, ele foi à igreja à noite e ficou até ao amanhecer, genuflexo, aguardando. Depois eu vou ler para vocês, quando terminar, a carta que ele escreveu para ela. Eu tenho umas cartas que eu escrevi para minha namorada, até hoje guardada lá em casa. E acho que eu recebi dela. Está tudo guardado lá, de vez em quando eu leio. Hoje não se faz mais isso, né? Eu tenho umas cartas lá bonitas, escritas. Está guardado. Não tinha telefone, naquela época não tinha. Era carta. Ficava doido esperando a carta. Eu era aluno, ficava preso a semana inteira na escola. E quando chegava o correio, ficava doido. Todo mundo esperando carta. Bons tempos esses. Agora o WhatsApp estragou o romantismo todo. Estragou tudo. Eu tenho as cartas lá guardadas. Quando ela não escrevia algo que eu não queria, que eu queria ouvir, eu reclamava, eu escrevia. Você não disse lá que me ama, que não sei o quê. Está lá guardado até hoje. Aí vamos lá. Onde que eu parei aqui? O que não compreendia é como pudera viver sem ela até agora. Passar sem a sua companhia durante tão dilatado espaço de tempo, a contar do próprio dia em que nascera. E sentia-se loucamente apaixonado por aquela visão lendária, trajada em veludo azul, sublime de graça e beleza, que o cumprimentara tão galhardamente nos alpendres do seu palácio, a passagem da sua cavalaria pela Praça Rosada. Por que não se desmontara ele mesmo, não se ajoelhara diante dela, osculando-lhe as mãos, ou não arrebatara nos braços, qual audacioso aventureiro do amor, levando-a consigo para sempre, para sempre. Olha, foi só uma troca de olhar. E ela tirou uma rosa rubra para ele. O que é uma rosa rubra? Uma rosa vermelha. Olha, vocês pararam aí, irmã Blandina e o Gregório fizeram de tudo para dissuadi-la desse plano macabro. Vamos embora, menina. Vamos embora, deixa isso. O Evangelho ensinou a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eles usaram o Evangelho várias vezes. A sua família jamais faria isso. O que eles pensariam? E ela se manteve firme.
no propósito da vingança. Seu coração alvoroçado, contornado, eles marcaram um encontro na igreja. Ele pediu para ela ir na igreja na missa das 7. Eles estão indo para lá. E ele ficou lá esperando ela a noite toda. Eu já esperei a Lourdinha, vamos deixar para lá. Seu coração alvoroçado, contornado por todos os anseios insensatos, palpitava indômito, inquieto, ali diante do altar, mas não era por Deus que palpitava, e sim por uma mulher, uma menina mal saída da infância, com o qual o céu o presenteava. Certamente, recompensando-o com tal felicidade por sua imensa dedicação à igreja, a qual supunha tão soubera servir e respeitar. Todo ele era uma chama ardente e insopitável, uma agitação intensa e quase dolorosa às suas potencialidades nervosas. O seu ser, um brado de entusiasmo pela vida nova que começava a entrever através do vulto gentil que se declarara em suas retentivas deslumbradas, uma emoção perene, absorvente, uma expansão deliciosa e indomável de amor e paixão. Naquela noite não conseguia orar, sequer pudera examinar a consciência para o sacramento da confissão. E quisera correr, cavalgar pela cidade inteira, bradando pelo nome dela, que ainda desconhecia, participando ao mundo todo que a amava e era amado, que era feliz como um Deus. E passar a noite à sua porta, qual mendigo à espera de um supremo bem. Sua companhia para as orações das santas missas. Mas esperá-la-ia ali mesmo. Ela prometera vir, em penitência fervorosa, para que os céus se apiedassem do seu coração e o favorecessem no amor. Tinha os olhos úmidos, a alma dolorida e ditosa, ao mesmo tempo os nervos trementes. Jamais conhecera uma carícia feminina, nem mesmo de sua mãe, que o rejeitara, ou de quem fora arrebatado ao nascer. Mas agora desejava conhecer essa carícia, desejava amar, ser amado, padecer por amor, exaltar-se de alegria e felicidade pelo amor, dar-se inteiramente, fervorosamente, apaixonadamente àquela celestial beleza que lhe atirara, graciosa e infantil, um botão de rosa rubra, sorridente. Acariciou comovido o botão de rosa que ocultava no bolso interior da túnica, sobre o coração, com a sua mão robusta, que melhor andaria movimentando os copos de uma espada, e do seu peito hercúleo um profundo suspiro exalou-se. Rupert era o seu pajem. Rupert, murmurou baixinho o belo capitão, como em oração. Meu senhor, ele responde, viste-a? Sim, meu senhor. Conta-mo. Homenageou Vossa Alteza na pessoa humilde do seu escudeiro, deu a mão a beijar, ofereceu um copo de velho Borgonha pela saúde de Vossa Alteza. Isso que ela fez com com o empregado que ele mandou lá, com o escudeiro que ele mandou chamar a carta para ela. Interrogou seu nome, sensibilizou-se e comoveu-se com as expressões da mensagem enviada e que considera generosa. Como ela é? Como é ela?
Senhor, é linda como um anjo dos céus, altiva como as deusas do Olimpo, simples como as flores dos jardins do Éden, e bem educada, como talvez não o sejam todas as princesas da França. Ela era bonita mesmo, né? Seus olhos, azuis e cintilantes, como duas nesgas do firmamento, alumiadas por um raio de sol. E seus cabelos, fios de seda pura, perfumados. Sua voz, meu Senhor, as melodias dos anjos no paraíso deverão ter a doçura da sua voz. Seus dentes, fragmentos de estrelas, Senhor, que o bom Deus colocou em sua boca. Suas mãos, rosas brancas que o sol da manhã suavemente coloriu. Seu nome, não me disse, mas eu o soube confidencialmente. Conta-me. Vive lá um rapazelho, um jovem, por nome Camilo, gosta de paurar, quer dizer, deve ser falar. Interroguei-o, e ele explicou. Mademoiselle aborrece. Hã? Vive lá um rapazelho, um pajem por nome Camilo, gosta de paurar. Eu não sei o que é paurar. Interroguei-o e ele explicou. Mademoiselle aborrecia-se na província, vem a Paris pretendendo casar-se. Com quem, meu rapaz? Indaguei eu do dito pajem. Ainda não escolheu noivo, apenas chegamos. E como se chama mademoiselle? Indaguei novamente. Proibiu-nos de revelar o seu nome, porque deseja casar-se por absoluto amor, sem que o nome da família contribua para o importante acontecimento. Chama-se Otília e tem um irmão altamente colocado junto do próprio rei. E quem é o irmão, meu rapaz? Voltei eu à indagação. O coronel Arthur de Louvigny Raymond. Mas cuidado, senhor escudeiro, não o reveleis a ninguém. Do contrário, lograrei uma sova de meu pai, que tem em muita consideração os caprichos de mademoiselle. Somente então, Luís deixou a atitude de oração conservada até ali. Fitou o servo com um olhar benévolo, enquanto um largo sorriso dizia o quanto lhe era grato pelo excelente serviço prestado e ordenou: dispenso-te, vai repousar. Mas, meu senhor, ficarei aqui até amanhã. Vai. E com efeito continuou o genuflexo, disposto ali passar a noite. Se, porém, a Luís de Narbonne fosse permitido devassar os aspectos do mundo invisível que o rodeavam, ter-se-ia alarmado, compreendendo que a sombra espectral da verdadeira irmã do seu amigo de infância, no convento dos Dominícios, Arthur de Louvigny, ali estava a seu lado, fantasma lacrimoso e vingador, alimentando em sua mente os fogos daquela enlouquecedora paixão de amor pela qual se sentia absorver, qual indefeso e frágil ser humano pelos tentáculos do polvo esmagador nas profundezas do oceano. Tá aí. Quem estava junto dele era o fantasma de Otília. Ele visse. Bela história, né? Você entendeu tudo, né? Vou fazer a prece e depois eu falo com vocês da carta. Você pega ali depois que acabar a prece, o marcador para mim. Tem aí? Agora não, depois da prece. Depois da prece. Muito obrigado, querida irmã Ivone,
pela bela história que nos cativa, que nos ensina, que nos doutrina, que nos educa, mostrando-nos que o amor deve prevalecer ante a vingança, ante o ódio, que devemos perdoar sempre, compreender sempre, amar os nossos inimigos como amamos os nossos amigos. Obrigado, que Deus te abençoe, que Deus abençoe o nosso irmão Luiz de Narbonne, hoje com outro nome. Que Deus abençoe a todos, a nossa irmã Otília, a nossa irmã Carolina, que Deus as abençoe. Obrigado. Obrigado ao altivo, aos guias da nossa casa de amor. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do altivo, em nome desses amigos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrado os estudos em torno do livro Nas Voragens do Pecado, da nossa irmã Ivone. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Pois é.